Essa é uma disciplina que surgiu aqui na Federal de Uberlândia a partir de uma iniciativa do Núcleo de Didática, que é o núcleo que eu participo, e a gente queria desenvolver naquele momento, isso foi 2015, 2016, um rol de disciplinas optativas em que estudantes das licenciaturas pudessem fazer para além das disciplinas obrigatórias que a Faculdade de Educação também oferece. A partir daí, desse desafio de criar a disciplina, a gente também entendeu, né, que é o que eu digo que é o ponto de partida da disciplina, é que a gente pudesse ter uma disciplina que não só a gente conhecesse o Paulo Freire, ou seja, conhecesse teoricamente esse autor, mas também tivesse a oportunidade de vivenciar na disciplina aquilo que também é teoria freiriana. A gente trabalha com 4 momentos na disciplina. Um primeiro momento que a gente chama de identidades, um segundo momento que a gente chama de conceitos, o terceiro, refazendo, que a gente, aí um momento de materialização do processo, e por fim, o momento de síntese, que é o momento que a gente faz aqui coletivamente a construção de uma síntese desse processo, né? O que é que ficou, como ficou, quais aprendizagens foram feitas, o que aprendeu, o que deu para compreender em relação à teoria, em relação à prática, portanto, a praxis freiriana. Esse primeiro momento é o momento da gente se conhecer, né? Conhecer a turma, conhecer também eles me conhecerem. E aí, nesse sentido, eu faço várias estratégias, né? Geralmente esse tempo das identidades dura umas 4 semanas, que a gente faz um movimento de conhecer também a história do próprio Paulo Freire, a partir de uma linha do tempo, dos livros que ele escreveu, o que consiste cada obra, as principais, né? Assim, as referências em relação ao pensamento freiriano, e junto com isso a gente também constrói as histórias dos sujeitos que fazem parte da disciplina, né? Então a gente faz também uma linha do tempo de cada um e de cada uma, contando um pouco o que é que foi significativo, como foi significativo cada momento da sua história, né? E aí tentando identificar também o que é que nos constitui como sujeitos. Então, quando a gente conta lá no primeiro tempo essa linha bibliográfica do Paulo Freire, eles fazem a escolha de um livro. Então, o combinado é que cada uma leia um livro do Paulo Freire. A partir dessa leitura, a gente vai elegendo que categorias vão surgindo das turmas. Depende muito, cada turma apresenta uma necessidade ou um desejo de conhecer ou entender melhor o que é que Paulo Freire chama de conscientização, o que ele chama de libertação, o que é politicidade para o Paulo Freire, o que é o diálogo, a dialogicidade freiriana. Então, esse momento dos conceitos é o momento que a gente traz as categorias e as leituras que eles também vão fazendo, eles vão trazendo, porque a partir das de leituras diversas, mas que conseguem encontrar essa categoria, outra categoria. Então, o momento de conceitos é o momento mesmo que eu entendo importante de aprender esses conceitos ou essas categorias freirianas, né? O terceiro momento que eu chamo de refazendo é o momento em que eles vão, a partir da leitura, da discussão desses conceitos, das nossas identidades, que já foram ali pelo menos compreendidas, e a gente sabe o nome de todo mundo, sabe um pouquinho da história de cada um, de cada uma, a gente vai materializar a leitura. O refazendo é isso, é uma reconstrução da leitura. A síntese é uma ideia mesmo de compreensão também do processo, né, de construção do conhecimento, né? Aí pensando lá mesmo na metodologia dialética, que é também uma concepção que me ajuda a pensar essa disciplina, né? O momento lá primeiro, depois o momento da construção do conhecimento e o momento da síntese do conhecimento. Então, como a gente já fez a materialização, que geralmente acontece individual, né, só no ensino remoto que foi em grupo, tem um momento que a gente quer fazer algo junto da turma, porque a turma cria relação mesmo, né? Cria uma relação de afeto, cria uma relação de convivência, cria uma relação ali, mesmo nas diferenças que tivemos ao longo de todas as turmas, mas uma relação. Então, isso é importante voltar. Então, a primeira turma a gente acabou
decidindo que a síntese ia ser um podcast. A segunda turma, a gente, diferente da primeira, não foi podcast. A segunda turma foi muito significativo, muito intenso o trabalho com a linha do tempo de cada um e de cada uma. E aí nós decidimos fazer a síntese como a trilha sonora das linhas do tempo de nossas vidas. A turma, que é a terceira, essa é uma turma que eu tive a parceria de uma colega, grande amiga, que é a Diva, ela que começou a turma de princípios éticos, e a gente teve um tanto de intercorrências ao longo dessa disciplina, mas ao final a gente ficou de fazer um mini-doc. A quarta turma foi a quarta turma ensino remoto emergencial, que a gente fez a síntese por meio de um... Na verdade, começou a ideia da síntese como se fosse uma colcha de retalhos. Como é que a gente construiria cards, imagens, porque nesse tempo remoto as imagens foram muito importantes. E aí nós decidimos fazer esse livro, que é um livro de imagens, especialmente construído por todos, que chamou Os Frutos da Mangueira, porque essa é a turma Mangueira, né? E a última turma, que é essa que a gente acabou de terminar, né? É a turma que a gente fez as histórias. Então, também está no site as histórias de cada um, uma turma que foi pequena, mas que foi muito também intenso, assim, o trabalho que culminou a síntese com a construção das histórias. Então, esses são os movimentos de síntese de cada uma dessas turmas que a gente já viveu até hoje, né?